Bem, pessoal, olha, então aqui nós já terminamos. Esse lado aqui, ó, eu já dei os nozinhos, tá? Fio com fio e já cortei os pedacinhos, tá? Aqui eu fiz uma demonstração uns minutos atrás, como que a gente faz, ó. Vocês pegam, eu já dei o nó nesse aqui, tá? Mas vocês pegam cada par e dão dois nós, tá? De 2 em 2 fios, vocês vão dando nó. Dá 2 vezes, dá uma vez e dá outra. Esses aqui, ó. Esses aqui eu já dei o nó nesse aqui. É porque eu quero fazer junto com vocês aqui. Uma vez, ó. Esse aqui também já tá. Esse aqui também. E esse aqui também. Então, ó, eu deixei esse restinho aqui para fazer com vocês. Então, como que a gente vai fazer? De 2 em 2, tá? Pega os dois, dá uma laçadinha, um nó, e depois dá outro nó. Aí vocês apertam, tá? Aperta para não ficar, para não soltar o fio. De novo, a gente vai dar um nó. Esse primeiro aqui, vocês não apertam muito não. Peraí. Deixa eu aumentar aqui para ficar bem pertinho de vocês. Então, esse primeiro nó que a gente deu aqui, ó, a gente não aperta muito não, tá? Só chega ali onde tá o começo do fio, tá? Não aperta não. O segundo, sim, vocês apertam para poder prender o fio. Aí aperta, porque também o segundo não vai apertar o primeiro. O primeiro é que define, sabe? A força que vocês vão dar no coisa. Ó, no nó. Aqui, ó, cheguei aqui, parei. Agora o próximo, sim. Por que que eu falo para não apertar o nó? Olha, gente, aqui sobraram 3. É natural que sobre, tá? Não tem importância, não. O que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar 2 aqui e junto com esse aqui, tá? Não tem problema. Ó. A gente prende-se um pouquinho. É só para prender o fio. E o próximo, sim, que a gente aperta com força. Por que que eu falo para não apertar com força, gente? Desculpa que até balançou a câmera aqui. Por que que eu falo para não apertar com força já no primeiro? Porque senão ele deforma o fio que a gente vai usar, esse fiozinho aqui, pode ser que ele deforme de tanta força que faz no primeiro, que ele faz assim, ó, ele aperta. Ele aperta aqui, ó, e vai fazer isso assim, entendeu? Em cada um que fizer com muita força, ele faz isso. Então, para depois vocês colocarem a agulha aqui, vai ficar difícil. E outra, vai, em vez de ficar uma lateral assim, retinha, ela vai ficar toda assim, sabe? Cheia de fundos. Então, não vai ficar legal. Aí tá, demos um nó aqui, aí a gente vem e corta da mesma forma que eu mostrei aqui, ó. Esses toquinhos aqui. Para ser mais exata, gente, quantos centímetros são? Depois vocês cortam no olho, tá? 2 centímetros, tá, gente? Ó. Não precisa ser tão exata de ser 2 centímetros certinho, não. Tá? Mas aqui deram 2 centímetros. Então, vocês vêm aqui, mede aqui o primeiro, ó. Onde que vai dar os 2 centímetros. Vem aqui, corta, onde está 2 centímetros. Daqui vocês já vão tendo o parâmetro onde cortar. Depois vocês nem precisam ficar medindo. Ó, é aqui, ó. Tá vendo? Vocês nem vão precisar ficar medindo, porque você já sabe qual é aquele tamanho ali, né? Ó, vem aqui, ó. Eu tenho que mandar molar essa minha tesoura, que ela já tá começando a mastigar. Bom, então, gente, vocês já sabem que é para cortar assim, tá? Corta, pega logo uns 6 fios logo de uma vez e já vai cortando esse pedacinho. Porque agora nós já vamos começar a fazer as laterais, tá? Em toda a lateral, nós vamos fazer a lateral
do ponto alto, tá bom? Então, eu vou cortar os meus aqui e já vamos começar aqui, ó, nessa lateral maior aqui, ó. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Nós já vamos começar nessa lateral daqui maior, para depois pegar aqui, tá bom, gente? Então, eu vou cortar o meu aqui, pra gente já começar a lateral, tá? Bem, gente, então aqui, olha, todos os fios já estão cortados. Faltou só um aqui. Prontinho. Então, todos os fios já estão cortados. Agora, nós vamos começar aqui nessa lateral maior, onde fica a faixa. Nós vamos começar aqui no terceiro ponto. Deixa eu aumentar aqui para vocês um pouquinho. Ó, nós vamos começar aqui, olha. A gente tem que ter muita atenção, gente, porque às vezes o cantinho aqui, ele engana a gente, tá? Nesse cantinho aqui, ó, tem um ponto aqui escondido, meio que escondidinho, tá? Esse aqui ainda é um ponto, ó, tá? Então, nós vamos contar o terceiro a partir desse aqui. Então, olha, 1, 2, 3. Então, nesse aqui, nós vamos começar no terceiro ponto. Então, nós vamos começar a fazer qual ponto? Ponto alto, para fazer a beiradinha do jogo americano, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Aqui a gente pula 1, 2, no terceiro a gente faz, e nós vamos fazer agora, gente, de uma forma diferente. Quando nós fizemos o ponto baixo, e principalmente aqui na lateral, eu falei pra gente fazer aquele ponto baixo centrado, porque nós vamos usar, do lado direito, nós vamos usar a alcinha, que está aqui em cima, tá? A alcinha, essa alcinha seguinte, segunda aqui, ó, tá? A segunda alcinha que nós vamos usar, tá? Do lado avesso, nós vamos usar a alcinha que está do lado de fora, tá? Todos os dois lados nós vamos usar a alcinha que está do lado de fora para fazer o ponto alto. Tanto aqui, quanto aqui, tá, gente? E aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer o ponto alto pegando na alcinha da frente, e quando a gente fizer, virar o trabalho e fizer do lado avesso, nós vamos pegar o ponto alto na alcinha de dentro também, tá? Ou seja, a gente vai usar as duas alcinhas, ó. A alcinha de dentro para fazer o lado avesso e a alcinha de dentro, daqui a primeira alcinha, para fazer o lado direito, tá? Então, nós vamos usar só a alcinha que tá aqui do lado direito, para fazer o ponto alto. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3. Nessa alcinha, a gente já coloca a agulha. Já puxa aqui. Puxa aqui. Aliás, eu vou fazer de um jeitinho diferente aqui, peraí. É um outro jeito, de um outro modo de fazer ponto alto. A gente introduz a agulha no terceiro ponto, puxa o fio e faz um ponto baixo. Depois a gente faz uma correntinha, tá? Isso aqui substitui um ponto alto também, tá, gente? Então, vamos lá. Eu quero ver se eu vou conseguir cobrir esse ponto aqui. Vamos ver. Então, nós vamos fazer, ó, só nas alcinhas do lado de cá, tá? Na primeira alcinha daqui do ponto baixo dessa carreira. A próxima alcinha, do lado de lá, nós vamos fazer quando a gente estiver fazendo ponto alto lá do lado avesso, tá? Então, vamos aqui, ó. Na segunda alcinha, vamos fazer um ponto alto. E assim a gente vai. Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente, cobrir esse ponto aqui, esse fio cortado aqui, que pra mim é melhor. É mais prático quando a gente cobre. Vai dar. É porque às vezes a gente pensa que dá pra cobrir e o fio fica aparecendo, aí fica feio, né? Ó. Eu poderia deixar ele cobrir quando for unir uma lateral com a outra e cobre lá por dentro. Também pode ser feito assim, tá?
Então, a gente vai cobrindo só até um certo momento. Depois não precisa cobrir tanto. É porque fica mais seguro o fio. Ó, só na alcinha do lado de fora, tá? Só na primeira alcinha que eu tô fazendo, ó. A alcinha do lado do avesso, ela tá aqui, ó, do ponto baixo. Do mesmo ponto baixo que eu usei. Tá vendo, ó? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, eu usei uma alcinha só. O ponto baixo, as duas alcinhas dele, correspondem a essas duas aqui, ó. Tá? Mas eu tô usando só na primeira alcinha, ó. Tá, gente? A segunda alcinha eu tô deixando para fazer a lateral quando a gente fizer do lado avesso. Aí junta as duas laterais e a gente fecha aqui com os pontinhos lá dentro, tá? Aqui não vai ter pontinho com fio lá dentro, aqui não vai ter tanto fio assim como vai ter aqui na lateral, tá? Mas a gente faz ao redor dele todinho. Se vocês quiserem, assim, para quem tem mais prática, se vocês quiserem fazer a carreirinha de ponto alto só na lateral, também pode, tá, gente? Mas eu aconselho vocês fazerem nela toda, porque quando vocês fizerem na lateral, eu falo assim porque, gente, que tem muita gente que me procura para perguntar, Kátia, posso fazer só na lateral? Posso fazer só na lateral maior ou só na lateral menor? Sabe, as pessoas querem, têm criatividade e querem modificar, o que é natural. Então, eu já estou explicando assim. Nesse caso aqui, do jogo americano, deixa eu diminuir aqui. Nesse caso aqui do jogo americano, é bom que vocês façam essa lateral aqui, de ambos os lados, em toda a extensão do jogo americano, tá? Tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui embaixo, rodeando o jogo americano inteirinho, até chegar aqui de volta. Por quê? Se vocês fizerem só desse lado aqui, essa lateral que eu tô fazendo, essa lateral aqui, se vocês fizerem só aqui, quando chegar aqui, vai ficar gozado, assim, não vai ficar muito bom, sabe? Assim, a terminação aqui. Termina o ponto alto aqui e aqui não tem nada, fica estranho, tá, gente? Então, eu aconselho a vocês fazerem tudo em volta. Ah, outro detalhe que eu quero falar. Eu falei que eu ia fazer a lateral na cor azul. Eu experimentei e não ficou bom, gente. Primeiro, o fio que eu estou usando aqui, da Maxicolo, se vocês fizerem com o mesmo fio, vocês vão ver. Ele ficou um pouco bruto, porque ele é mais encorpado, sabe? Assim, eu falo da textura, não de quantidade de fios, porque ele é a mesma coisa que o barroco natural. Os dois são de 4 fios. Mas ele tem uma textura, assim, mais firme que o barroco. O barroco, ele é mais sedoso, esse aqui é mais firme, sabe? Como se fosse, assim, um pouco mais áspero, sabe? Então, ele ficou um pouco bruto, sabe? Eu não gostei da terminação aqui. Então, eu experimentei antes de gravar para vocês, falei, não ficou bom. Então, eu tô fazendo a lateral todinha na cor barroco, tá? Eu acho que ficou mais suave do que a cor azul. A cor azul destacou demais, ficou, sei lá, eu não gostei não, tá, gente? Mas vocês é que vão fazer da cor que vocês quiserem, viu? Agora eu não vou esconder mais não, porque eu já escondi o suficiente aqui. Agora eu vou fazer normal. Então, vocês decidem qual é o fio que vocês vão usar, a cor, entendeu? Eu tô falando assim, no fio que eu usei e na cor que eu usei, que não ficou bom, tá? Gente, então eu vou seguindo aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto baixo da carreira daqui, tá? Dessa lateral maior aqui, tá, gente, ó. Então, nós vamos seguindo assim, ó, ponto alto até o finalzinho. Quando chegar aqui, a gente continua juntas, tá? Bem, gente, olha, tô chegando aqui quase no finalzinho e eu deixei pra gente continuar juntas. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem direitinho o detalhe que eu vou falar com vocês agora. Olha, gente, faltam 3 pontos para a gente terminar, para fazer o ponto alto. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, o antepenúltimo, o penúltimo. Isso aqui tem que ter um pouquinho mais de atenção, tá, gente?
Ó, o penúltimo. E o último tá aqui, ó. Esse pequenininho aqui, tá? O que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um ponto alto na alcinha desse último aqui, na alcinha daqui de dentro. Deixa eu pegar aqui uma agulha fininha para mostrar para vocês aqui. Pera aí, gente, só um minutinho. Ó. Aqui tá o último ponto, ó. Tá vendo? Tem uma alcinha para cá e a alcinha para lá, tá? Esse é o último ponto. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um ponto alto nessa alcinha aqui. Depois nós vamos fazer outro ponto alto neste espacinho aqui, ó. Por quê? Porque aqui já tem um ponto baixo centrado, que a gente vai trabalhar nessa alcinha daqui quando a gente virar, tá? Essas alcinhas daqui, ó, já são da lateral menor, tá? Dos fios cortados. Então, recapitulando e voltando, ó. Então, nós vamos fazer um ponto alto nessa alcinha daqui. Nessa alcinha daqui. Depois, vamos fazer outro ponto alto aqui, ó, nesse espacinho. Nós vamos fazer depois 2 correntinhas para o canto, para poder fazer a curvatura do canto. E aí, a gente vira, faz outro ponto alto nesse espacinho, nesse mesmo espacinho, que aí ele vai ficar assim, e outro ponto alto na primeira alcinha desse primeiro ponto baixo centrado. Tô explicando tudo na teoria, mas nós vamos fazer juntos aqui, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer o último ponto, ó. O último ponto alto dessa lateral maior aqui. O último ponto alto na alcinha, que depois nós vamos fazer nesse espaço aqui, tá? Então, aqui, ó, a gente dá uma entradinha aqui com a agulha. Faz um ponto alto. Agora, vamos fazer outro ponto alto nesse espaço que eu falei aqui, ó, nesse furinho aqui, tá? Ó, outro ponto alto. Agora, vamos fazer as 2 correntinhas do canto, vira o trabalho, e vamos fazer outro ponto alto nesse espacinho aqui, olha, que nós acabamos de fazer nesse furinho. Ó, tá vendo como é que ele já fica retinho? Já tá preparando a camada do lado de cá, a carreira daqui. E agora a gente vem com todo cuidado para não deixar ocultar esse primeiro ponto aqui, ó. Tá? Que a gente fez aqui no espacinho, mas a tendência dele é de tampar o ponto aqui, o primeiro, tá? Então, tem que ter cuidado nisso, ó. Vem aqui no primeiro ponto. Ó, primeiro ponto baixo da carreira. Ó, e olha como ele fica retinho, ó. Tá vendo? Ele faz aquela curvatura certinha. Então, a gente vai fazer isso nos 4 cantos, tá, gente? Terminou o último ponto aqui, ó. Vou omitir, vou esconder esse aqui. Terminou o último ponto aqui na alcinha do ponto baixo. Faz esse ponto alto aqui no espacinho, naquele buraquinho que eu falei. As 2 correntinhas. Vira. No mesmo buraquinho, faz outro ponto alto. E no primeiro ponto baixo, a gente começa a fazer o ponto baixo, o ponto alto desta carreira aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, volta, coloca na configuração a velocidade menor, tá? Mexe lá na configuração, bota a velocidade menor, abaixa o som todinho para minha voz não ficar lenta e não incomodar. E vocês vão ver direitinho como que tem que fazer, se vocês tiverem dúvida, tá? Agora, vamos aqui, ó. Agora, nós vamos trabalhar só nessas alcinhas aqui que eu falei com vocês, ó. Nessas alcinhas de fora aqui,
tá? Do ponto baixo centrado de todas as carreiras que a gente fez aqui na vertical, tá? Então, ó, agora é super molinho, ó. Só na alcinha do lado de fora, tá, gente? Porque ele tem outra alcinha aqui, ó, tá? Nós vamos fazer nessa sempre, ó. Nas duas laterais. Ó, aqui tá azul, outro ponto alto, ó. Sem apertar muito e sem deixar muito frouxo. Olha, gente, como é que fica perfeitinho, olha. Ele nem fica repuxando para dentro, nem fica embabadado, por causa das duas correntinhas, tá? E desses dois pontos altos que nós fizemos aqui no furinho do meio, tá? Então, a gente vai, ó, abaixa os pontos cortados aqui, ó, os fios, com o dedo aqui, ó, e vai trabalhando na alcinha do lado de fora do ponto baixo, tá? Do ponto baixo centrado. Depois vocês me falam se não é uma delícia fazer o mosaico crochê. Nossa, eu amo. É muito bom. Ó, pegando na alcinha do lado de fora. O bom do barbante barroco é que ele é macinho, então ele corre, sabe? É muito bom esse fio. Muito bem. Então, ó, vou desembolar aqui meu fio, que tá começando a querer embolar. Gente, então eu vou fazer a minha lateral aqui, olha, que bonitinho que tá ficando, olha. Certinho, ó, tá? Então, ele ficou essa perfeição assim, por conta dos dois pontos altos aqui e das duas correntinhas, tá? Então, por isso que dá esse caimento certinho aqui. Então, eu vou fazer a minha aqui até chegar aqui no próximo canto, que a gente vai continuando juntas, tá? Bem, gente, olha, tô chegando aqui no final, que eu quero falar outro detalhe com vocês. Ó, aqui nós temos dois pontos finais, dois pontos baixos, centrado, pra gente terminar. Então, vamos terminar, que eu quero falar um detalhe aqui com vocês. Ó, o penúltimo e o último. Antes de eu fazer esse último aqui, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. O último, gente, tá aqui, ó, tá? Esse é o último ponto baixo da primeira carreira. Muito bem. Quando a gente vai usar a alcinha dele aqui para essa lateral, tem que lembrar que ele, nesta lateral maior aqui, é esse ponto aqui, ó. Quer ver? É esse ponto aqui, ó. Essa alcinha aqui é a primeira alcinha, não esse aqui. Esse aqui, ó, que tá aqui pequenininho aqui, apertadinho, esse daqui é a alcinha do nó. Então, a gente tem que ter muito cuidado aqui, ó. O ponto baixo tá aqui, ó. O ponto baixo tá aqui. Esse azul aqui, nós já fizemos o ponto alto. Então, nessa cor aqui natural, o ponto baixo tá aqui, né? Então, nós vamos usar essa alcinha aqui para essa lateral. Depois, nós vamos fazer do lado do ponto baixo, aqui, ó, do lado do ponto baixo, tá? Ó, o ponto baixo tá aqui, o Vzinho dele tá aqui, ó. A alcinha daqui e a alcinha que a gente tá trabalhando. Então, do lado dele tem esse espacinho aqui, que é onde a gente vai fazer aqueles dois pontos altos no espacinho que eu falei no buraquinho, tá? Quando a gente voltar, ó, quando a gente voltar, nós vamos pegar essa alcinha de baixo daqui, que se refere a esse primeiro ponto baixo aqui que a gente vai usar a alcinha agora. Tá, gente? Então, vamos lá. Eu gosto de explicar devagarinho, para poder não ter, assim, não ter dúvida nenhuma. Eu explico antes e depois a gente vai fazendo juntas, ó. Último ponto. É esse primeirinho aqui, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. A alcinha dele do lado de fora, um ponto alto.
Agora, nesse espaço aqui, ó, porque a segunda alcinha dele tá aqui, ó. Essa é a segunda alcinha do ponto baixo. Nós vamos fazer aqui do lado, ó, nesse buraquinho, tá? Exatamente aqui. Então, vamos lá. Um ponto alto naquele espacinho ali. Jogar esse fio pra lá. As duas correntinhas, uma, duas, vira. Nesse mesmo espaço aqui, nós vamos fazer outro ponto alto. Só que a gente tem que ter cuidado, gente, porque esse segundo ponto alto que a gente vai fazer aqui nesse espaço, ele vai ocultar a alcinha desse ponto baixo que a gente tem que trabalhar aqui, ó. Tá? Cuidado, tá, gente? Para não vocês... eu fiz o ponto alto, ele sumiu e o próximo é aqui. Não é aqui. Tá, gente? Que senão a quantidade de pontos altos aqui vai ser menor que essa lateral maior aqui. Ambos os lados, ambas as laterais têm que ter a mesma quantidade de pontos, que são 67 pontos aqui, tá? Então, vamos lá, devagarinho aqui, ó, para fazer o ponto alto. Ó, a gente dá uma puxadinha nele para cá. Lembrando que a alcinha tá aqui, ó, tá? Nem que a gente puxe o ponto aqui e faça ele lá. Mas não pode deixar de fazer. Ó, um ponto alto. Quer ver como é que ele esconde? Ó, ele esconde, tá vendo? A gente puxa ele pra cá. É esse cuidado que eu quero que vocês tenham. Pra não omitir esse primeiro ponto aqui. Essa perninha aqui, ó. Essa aqui... Essa alcinha aqui é a alcinha do ponto baixo que nós fizemos aqui, ó. Do último ponto baixo que nós fizemos aqui. E a gente tem que trabalhar nessa alcinha também. Então, puxa aqui o ponto alto pra cá e faz ali na alcinha ali, ó. Tá? A outra alcinha dele aqui, ó. Tá vendo? Essa alcinha daqui, ó. É a outra alcinha do começo, aliás, é da correntinha, tá? Então, quando a gente começou o trabalho. Gente, me desculpa esse pigarro que eu tô, é um resto de tosse ainda, que tá incrível isso. Eu tenho que estar tomando água constante. Aqui, ó, tô com minha garrafa aqui, ó, direto. Eu tenho que estar tomando água o tempo inteiro. Para melhorar, para umidificar a garganta e melhorar essa tosse. Então, entenderam, gente? Então, tem que tomar muito cuidado nessa primeira correntinha nossa aqui, que corresponde a esse ponto baixo, o último que nós fizemos aqui, o ponto, tá? É só porque esse ponto alto que a gente faz aqui no espacinho, ele tampa a correntinha, mas não pode tampar, tá? A gente tem que fazer nela também, porque se vocês tamparem o ponto aqui, nessa lateral aqui tem 67 pontos. Vocês ocultando aqui de um lado e do outro, 67 menos 2 aqui vai dar 65, né? Se vocês fazem 65 aqui e depois do outro lado também, vai ficar menor essa lateral do que essa lateral daqui. E fica visível, tá? Fica bem visível, fica feio. Então, vamos lá. Agora que a gente já passou por esse aperto aqui, nós vamos continuar, ó, na alcinha da frente, tá? A alcinha de trás tá lá, ó, tá? A gente vai pegando na alcinha, ó, tá vendo? Duas alcinhas aqui, a gente vai trabalhar só nas alcinhas daqui da frente. É muito gostoso fazer isso, gente, porque, assim, a gente tem aquela atenção, né? Tem aquela responsabilidade de fazer certinho. E isso vai ocupando a mente da gente com coisas boas. Vocês não ficam pensando em coisa ruim, em maus pensamentos. Isso acalma, melhora a saúde da gente em todos os sentidos.
crochê é muito bom. O artesanato em si é muito bom, né? Faz muito bem para a saúde. Bom, gente, então aqui, ó, agora é tranquilinho, né? Ó, aqui eu vou continuar, então, a minha carreira de pontos altos aqui até chegar aqui no finalzinho, tá? Olha, gente, aqui, eu tô chegando aqui no final. Deixa eu só terminar esse ponto alto aqui, que já vou explicar para vocês. Ó. O último ponto tá aqui, tá? Nós temos ainda ó. Nós ainda temos 1, 2 e 3 pontos para poder fazer, 3 pontos altos para fazer. Muito bem. Quando a gente chegar aqui, ó, no último ponto, tá vendo? No último ponto, que tem a alcinha dele pro lado de lá e a alcinha pro lado de cá, né? Então, nós vamos pegar nessa alcinha daqui. E aí, a gente tem que fazer aqueles 2 pontos altos no espacinho, tá? Lembrando daquela forma que eu falei, para tomar cuidado para não comer, não omitir o ponto que a gente vai fazer. Então, vamos lá devagarinho aqui. Vamos fazendo ponto aqui, ó. Então, nós vamos fazer aqui o antepenúltimo, o penúltimo ponto, e o último. Ó. Aqui, eu vou ter que abrir ele com a agulha menor, por quê? Porque o último ponto é esse aqui, ó. Ó, é essa alcinha aqui, tá vendo? É essa alcinha aqui e essa aqui, ó. E eles ficam bem apertadinhos, ó. Então, eu vou dar uma aberturinha aqui, só para minha agulha que é maior, poder entrar tranquilamente ali. Então, vamos lá, o último ponto, que é nessa alcinha daqui, tá? A alcinha de lá nós vamos fazer do lado avesso depois. Ó, tá? Muito bem, fiz o último ponto aqui. Agora, o último ponto da lateral. Agora, eu vou fazer aquele ponto que a gente faz no espacinho daqui de baixo, nesse buraquinho daqui, ó. O ponto tá aqui, nós vamos fazer nesse espaço aqui, gente, ó. Tá? Por que que aqui não? Porque aqui é nó. Se a gente fizer no nó, vai ficar muito feio, vai ficar um buraco enorme aqui, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó. Ó, terminamos aqui, tá vendo? Nós terminamos aqui, nós vamos fazer aqui, nesse espacinho daqui, gente. Tá? É logo abaixo da correntinha que nós acabamos de fazer. Por que que a gente não vai fazer aqui? Porque aqui já é o ponto baixo da vertical aqui, ó. O ponto baixo centrado, tá? Então, essa alcinha aqui, ó. Essa alcinha aqui já é do primeiro ponto baixo que a gente vai trabalhar na lateral aqui, tá? Então, recapitulando, a gente fez o último ponto aqui, nós vamos fazer nesse espaçozinho aqui, ó, abaixo do primeiro ponto baixo centrado, ó, tá? Então, faz um ponto alto aqui. As 2 correntinhas, vira. De novo, nós vamos fazer no mesmo espacinho, ó. No mesmo espaço, a gente vai fazer um ponto alto. E agora sim, ó, o primeiro ponto baixo é esse aqui na cor cru, na cor natural. Então, nós vamos fazer aqui, ó, joga os pontinhos cortados lá para trás, para não confundir. Cuidado, gente, porque não é aqui não, ó. Essa alcinha aqui de lado não é aqui, tá? É só vocês verem o desenho do ponto baixo, ó, que faz esse Vzinho aqui, tá? Então, nós vamos trabalhar nessa alcinha de fora
do ponto baixo, ó, nessa, tá? Nós vamos trabalhar na alcinha do lado de fora. Então, ó, cor natural, venho aqui na primeira alcinha dele, na alcinha de fora. Peraí, gente, que eu vou ter que abrir aqui com a agulha menor. Como a gente dá um nó ali e ele fica apertadinho, às vezes aperta o ponto também. Só dá uma levantadinha ali, só para a agulha entrar. Que essa agulha aqui é maior do que a outra. Ó, entrou. Beleza. Aí a gente faz aqui o ponto alto. Tá? E fez, ó, o cantinho direitinho. Tá, gente? Agora, na cor azul, na alcinha do lado de fora. Na cor cru, que é alterna, né? Uma hora é cru, azul e vai, alternando. Na cor natural, na alcinha de fora, na cor azul. Depois que entra na cor natural, nesse corpo aqui, fica mais tranquilo. Na cor natural. E aí vai, gente. Cor azul. Vocês estão vendo que eu tô pegando só a alcinha do lado de fora. Por que isso? Porque depois vai ficar esse detalhezinho aqui, da alcinha daqui, toda viradinha na diagonal. Entendeu? E isso dá uma beleza também no jogo americano. Ó, agora azul. Agora na cor natural e agora a gente segue. Agora segue fazendo nas alcinhas, ó. Em cada carreira, a gente faz na alcinha do lado de fora de cada ponto baixo centrado. Tá vendo, ó? Ó. De novo, ó. Joga os cortadinhos lá para trás, para não ter dúvida. E pega na alcinha do ponto baixo centrado. Só na alcinha de fora. Ó, de novo, ó, o próximo ponto é esse aqui. Só não pode confundir, tá, gente? Pular ponto sem querer, tá? Tem que ter um pouco de atenção nisso aí. Ó, e vai fazendo, tá, gente? E aí ficou retinho, ó, o cantinho fica direitinho, tá vendo? Não fica nem pra dentro e nem babadado, tá bom? Agora eu vou até o finalzinho aqui, ó, até chegar aqui e terminar. E eu quero terminar junto com vocês, tá bom? Porque a gente começou no terceiro ponto, lembra? Então aí eu quero chegar aqui, fazer o cantinho para ver, para mostrar para vocês como que eu faço a terminação aqui, tá? Bem, gente, olha, eu já terminei aqui a carreira e já fiz aqui o cantinho, tá? Fiz os 2 pontos que nós pulamos no início da carreira, já fiz os 2 pontos. Vou terminar ele aqui agora. Ó, e aí a gente puxa. Eu já cortei o fio aqui, a gente puxa. Esse fio aqui, nós vamos fazer da seguinte forma para unir aqui no primeiro ponto. Vocês lembram que nós fizemos um ponto baixo e uma correntinha? Nós vamos colocar a agulha por trás. Ó, eu tô fazendo com a outra mais fininha, tá? Nós vamos colocar a agulha por trás, por debaixo das 2 alcinhas da correntinha, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó, por debaixo das 2 correntinhas. A gente puxa esse fio lá para trás. Ó, puxou. Aqui tem que ser de levinho, tá, gente?
vem nesse ponto daqui, olha, que nós fizemos, o último ponto que nós fizemos, aqui por trás, nós vamos pegar nessas duas alcinhas aqui, ó. Tá vendo? Nessas duas alcinhas aqui, nós vamos pegar ela aqui. Ó, essa alcinha. Aqui de trás. E depois a alcinha daqui de cima, tá? Pra ficar firme. E aí, a gente vem com esse fio aqui, ó. Dá uma laçadinha aqui, só laçar aqui em volta da agulha e puxa lá pra trás de novo. Puxa de levinho, tá? E aí, ele fica perfeitinho, olha, não fica emenda nenhuma, tá? Aí, aqui atrás, nós vamos fazer um nozinho. Nós vamos passando ele aqui, ó, nas alcinhas daqui de baixo, até chegar lá embaixo, né, na base da carreira, ó. A gente vai conduzindo o fio aqui. Segura firme aqui, ó, e puxa. Então, a gente vai conduzindo o fio até aqui embaixo. Vocês podem pegar, assim, qual alcinha que vocês quiserem, mas de maneira que esteja bem próximo do fio onde ele saiu, tá, gente? Para ele ficar bem escondidinho. Ó, puxa. Até aqui tá bom. Não, gente, peraí. Perdão. Perdão, porque eu usei o fio que nós vamos usar para fazer a lateral do lado de dentro, do lado avesso. Então, não pode, tá? Então, a gente vem até aqui, porque eu peguei esse fio aqui, ó, esse fio é o que a gente vai usar, tá vendo? Esse fio é a outra alcinha que a gente vai usar para fazer a carreira. Então, a gente vai esconder ele aqui, ó, tá? Quando a gente fizer a próxima carreira de pontos altos do lado avesso, a gente esconde ele aqui dentro, tá? A gente dá um nozinho aqui, quer ver? Pode dar um nozinho aqui, ó. E depois vai conduzindo ele lá dentro para esconder ele, ó. Puxou o fio, mas não puxa tudo. Aí laça de novo e aí sim dá um nozinho. Deixa ele compridinho assim, ó, que quando a gente fizer a próxima lateral e for emendar com essa daqui, com essa lateral daqui, a gente vai escondendo ele aqui dentro, tá, gente? Bom, nós terminamos aqui a lateral. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem direitinho. Ó, então, nós terminamos aqui essa lateral de ponto alto na volta inteirinha, tá? Então, mas assim, daqui a pouquinho nós vamos fazer, ó, a próxima fase agora vai ser a lateral do lado avesso. Então, vão ficar duas laterais, uma para cá e essa daqui. Aí, a gente vai juntar as duas laterais e nós vamos fechar com um ponto caranguejo, tá? Aí, a gente vem fechando tudinho aqui. Quando chegar aqui nessa lateral dos fios, a gente vem omitindo, vem escondendo os fios aqui para dentro, já com a lateral aqui, e vem fechando aqui em cima e eles ficam todos guardadinhos aqui dentro, tá bom? Então, a próxima etapa vai ser essa, tá, gente? Depois vocês vão ver que lindeza que vai ficar esse jogo americano. É assim, a forma do coração. Tá bom, gente? Já já nós estamos terminando esse jogo americano, tá bem? Bem, pessoal, então, olha, aqui nós já terminamos a parte da frente, digamos assim, né? Ele não tem parte da frente, nem... E digamos que ele, assim, não tem duas partes, é o que eu quero dizer, né? Então, nós terminamos aqui o corpo do jogo americano, tá? E terminamos também toda a extensão da lateral com ponto alto para fazer aquela barrinha, onde vão ficar escondidos esses pontinhos cortadinhos aqui, tá?
Então, o que nós vamos fazer? Olha, eu completei todinha a carreira aqui, ó, tá? Tá toda completada em volta. Só um detalhe que eu quero falar com vocês, gente. Que vocês talvez passem por isso e vocês fiquem na dúvida na hora de fazer. Quando a gente faz o mosaico crochê... Desculpa, gente. Quando a gente trabalha com mosaico crochê e faz, por exemplo, um jogo americano, seja lá o trabalho que for, tá? E a gente usa os dois pontos, tanto o ponto alto, que nós fizemos aqui, nesses relevinhos aqui, os coloridinhos, né? Aqui nós usamos ponto alto e ponto baixo. Como também puro ponto baixo, como tá aqui no corpo. Então, o que acontece? Quando a gente faz ponto alto, que ele é um pouquinho maior e ele, como eu vou dizer, ele é um pouquinho mais solto, né, que o ponto baixo. Quando a gente faz o ponto baixo, ele é um pouquinho mais apertadinho, dá uma diferença nesse sentido aqui. Não vou nem mexer, ó, vou mostrar para vocês do jeitinho que tá. Vocês estão vendo esse altinho aqui, tá vendo? Tipo assim, um ondulado aqui. Então, isso aqui é uma diferença que dá quando a gente faz ponto alto e ponto baixo. O ponto baixo, ele é mais encorpadinho, ele é mais fechadinho. Então, ele fica retinho aqui. Quando a gente parte para o ponto alto, aí ele dá uma leve onduladinha, tá? Assim também aconteceu aqui, olha, na lateral. Aí você vai falar, puxa, Kátia, então vai acontecer isso? Pode acontecer e pode ser que não, tá? Por quê? O ponto baixo, ele puxa para o lado dele. Então, aparece mais a parte, como eu vou dizer assim, vai ficar mais preponderante a parte do ponto baixo, que ele é mais fechadinho, e a tendência dele é puxar o ponto mais para o lado dele. Então, o outro que é maior, pode ser que ondule ou pode ser que não. Mas isso, gente, não vai ficar assim, não. Por quê? Quando a gente faz a outra lateral, que eu vou ensinar agora para vocês, e a gente fecha, ele fica um cordãozinho assim, olha, retinho, igual eu mostrei no início do vídeo para vocês, do meu jogo americano. Ele fica retinho. Essa ondulação, olha, que, por incrível que pareça, ó, eu passei a mão aqui, ele saiu. Tá vendo? Ele sai. Essa ondulação sendo criada no decorrer do trabalho, ela vai sair, tá, gente? Quando a gente completa ele, sai toda a ondulação, caso venha aparecer, tá? Então, depois dessas explicações, vamos agora para a próxima parte. Nós fizemos, então, toda a lateral em ponto alto do lado direito. Agora, nós vamos fazer toda a lateral de ponto alto, a outra parte, do lado avesso, tá? Então, nós vamos virar aqui. Pode ser em qualquer lugar, tá, gente? Não tem um local específico para começar, não, tá? Então, nós vamos começar aqui, ó, nessa lateral maior, porque vai ficar mais fácil de vocês visualizarem como que a gente vai fazer. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, gente. Um minutinho. Bem, então nós vamos começar nessa lateral maior aqui. Aí vocês vão me perguntar, onde que a gente pega? Quando nós fizemos o ponto baixo, olha, a última carreira, eu tô aqui exatamente na direção certinha, nós terminamos aqui, porque o coração tá com a ponta para baixo. Então, a parte de cima é essa aqui. A última carreira que nós fizemos foi a de ponto baixo. Deixa eu aumentar aqui, para ficar melhor para vocês. A última carreirinha que nós fizemos foi a de ponto baixo. E nós usamos só uma, quando a gente faz ponto baixo, todo mundo sabe que por cima ele tem aquelas duas alcinhas no ponto baixo, né? O ponto baixo tá aqui, aquele Vzinho, né? E por cima tem as duas alcinhas. Nós utilizamos só a alcinha daqui, olha, da frente, e deixamos a outra de trás, que é essa daqui, ó, tá? Agora nós vamos trabalhar na alcinha de trás do ponto baixo, da última carreira, tá? Para fazer essa lateral aqui. Então,
A gente pode começar em qualquer uma, tá? Não precisa ser aqui na primeira, terceira, não tem local certo. Mas nós vamos começar aqui na segunda para fazer a lateral aqui, tá? Então, eu já vou começar aqui, fazendo um nozinho aqui pra gente começar. Vamos pegar aqui, ó, na segunda correntinha, tá? E depois, todos esses pedacinhos aqui, cortado, tudo isso aqui vai sumir dentro do... Peraí, gente. Tá errado o que eu fiz aqui. É assim. O fio tem que estar aqui pra cima, tá, gente? Dá diferença. Nunca... Não façam isso que eu fiz, ó, o fio aqui pra baixo. Peraí, gente, deixa eu só dobrar isso aqui, que ele tá escorregando. Eu fiz isso aqui, ó, o fio pra baixo e coloquei a agulha aqui, ó. Aí depois, pra fazer isso aqui, ó, vai ficar um bololô danado aqui, vai ficar horrível, tá? Então, não, passa a linha lá pra trás, introduz a agulha aqui de baixo, e aí sim, a gente vai puxar o fio, faz um ponto baixo aqui, e uma correntinha pra ser um ponto alto, tá? E agora a gente vai começar, olha, nas correntinhas, ó, dobra assim que fica mais fácil, ó, de visualizar a correntinha, tá? Dobra o ponto baixo para baixo, lá para trás, que vocês vão ter uma visualização melhor da segunda alcinha do ponto, da carreira do ponto baixo. E aí a gente vai fazendo, ó, ponto alto, tá? Um atrás do outro. Puro ponto alto. Vai fazer a mesma coisa que nós fizemos lá na frente, tá? Ó, nós estamos fazendo duas laterais, tá vendo? Uma já tá feita e a outra a gente tá fazendo agora. Depois a gente vai juntar essas duas aqui, ó, e fazer um ponto caranguejo para fechar, tá? Então, eu vou fazer a minha até chegar aqui no cantinho pra gente fazer juntas ali, tá? Bem, gente, então, olha, eu tô chegando aqui no final para nós seguirmos juntos. Ó, a gente vai tirando esses pelinhos, vai passando eles aqui pra cá, pra não atrapalhar, né? Pra gente poder enxergar as alcinhas aqui. O que eu quero falar com vocês, gente, é o seguinte. Nessa lateral maior aqui, nós temos que ter 67 pontos. Então, vocês têm que atentar. Quando a gente fez essa lateral daqui, do lado direito, nós fizemos 67 pontos aqui. Então, também aqui nós temos que ter 67 pontos altos, tá? Então, quando vocês começarem, por exemplo, do segundo ponto, né? Ou até do primeiro, vocês têm que, quando chegar aqui no final, vocês têm que contar quantos pontos altos tem aqui, tá? Para poder completar os 67 pontos direitinho aqui. Para quando a gente for fechar as duas partes, encaixar perfeitamente um ponto com o outro, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou fazer mais um aqui. Depois, olha, aqui nós temos mais um pontinho, tá? Vocês vão observar isso no trabalho de vocês. Eu vou abrir aqui, porque ele tá apertadinho aqui, ó. Ó. Então, eu vou abrindo ele aqui, porque ele ainda é um ponto baixo que ele foi escondido por esses pontos que eu fiz aqui na diagonal. Lembra? Nós fizemos aqui 2 pontos aqui, ó. Um ponto alto a mais aqui. Então, esse ponto alto a mais aqui de um lado e do outro, escondeu ele aqui. Ele tá aqui escondidinho, ó. Tá? É só vocês contarem, tá, gente? Que tem que ter 67. Tá? Tanto de um lado quanto do outro, vai contando, vê onde que tem pontinho escondidinho, para não ficar ponto a menos de um lado e do outro. Então, aqui, ó, aqui eu já completei. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, olha, 2 correntinhas.
tá? Aí ele vai encaixar direitinho ali, ó, um lado com o outro. Aí a gente vem pro lado de cá. Deixa eu dobrar aqui. Peraí. Pronto, assim tá melhor. Aí a gente vai fazer aquele cantinho ali, vai abaixando aqui, ó. Aqui, nós vamos fazer o seguinte. Desse lado aqui, olha, esse lado menor aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui, gente, para vocês verem melhor. Peraí. Desse lado aqui, o lado menor, né, que é a lateral, quando ele fica no retângulo, então eu tô fazendo essa parte daqui, tá? A lateral do lado direito. Então, quando a gente vai fazer essa parte aqui, nós temos que ter aqui 47 pontos. Nós temos aqui, eu fiz 47 pontos altos do lado de cá, do lado direito. Agora eu tenho que fazer também do lado do avesso 47 pontos altos aqui, para encaixar perfeitamente um ponto com o outro quando a gente fizer o arremate, tá? Então, desse lado daqui, tem um pontinho aqui, ó, escondidinho aqui, tá? Então, a gente vai procurar ele aqui. Olha, ele tá escondidinho aqui. Ó, tá vendo a alcinha aqui? Então, eu vou manter ela ali. Deixa eu ver se eu conseguir buscar o ponto. Às vezes ele fica tão escondidinho, ó, consegui. Peraí, deixa eu aumentar aqui, gente. Aqui eu trabalho assim, eu diminuo o zoom, aumento o zoom, tudo para facilitar para vocês, né? A visão de vocês aí. Então, ó, aqui começa o primeiro ponto alto, e aí eu vou. E agora, a gente vai trabalhar, quando nós fizemos aquele ponto alto, ponto baixo, centrado, lembra que é o primeiro ponto baixo sempre era o ponto baixo centrado? Pegava no centro do ponto baixo da carreira anterior? E aí, a gente usou a alcinha, quando a gente fez essa barra aqui, nós fizemos somente na alcinha do lado direito, né? E atrás ficou sobrando a alcinha do lado direito também, ó. Tá? Ó, nós vamos trabalhar nessas alcinhas assim, ó. Tá vendo, gente? A alcinha do lado direito, ó, da beiradinha, tá? Ó. Tem que ter muito cuidado onde que é o ponto baixo, para não pegar qualquer fio aqui, e aí fica um ponto baixo completo do lado de cá, aí o outro já fica pela metade, aí fica feio, tá? Tem que procurar direitinho onde que é o ponto baixo. O ponto baixo, vocês vão ver que ele faz sempre esse Vzinho aqui, ó, faz um V, então a gente vai trabalhar nessa alcinha de fora. O outro de baixo faz um V, nós vamos trabalhar nessa alcinha de fora. O outro de baixo faz um V, nós vamos trabalhar nessa alcinha de fora. E aí é só procurar onde que tá o Vzinho aqui, ó, e trabalhar na alcinha do lado de fora, tá? Só que a gente vai estar fazendo de cabeça para baixo, né? Praticamente, né? Eu tô mostrando para vocês de cabeça para baixo, mas a gente vai fazer aqui assim, ó. Ó. Então, aí eu vou pegar na alcinha aqui de fora, do ponto baixo, ó. Essa parte aqui, ela é um pouquinho mais delicada, porque tem esses pontinhos cortados aqui, né? Mas não nada que seja trabalhoso não, viu, gente? Ó, o próximo é esse ponto baixo aqui, esse branquinho aqui, na cor natural. Então, o próximo vai ser na cor azul, porque cada carreira a gente fazia de uma cor. Então, tá aqui, ó o Vzinho aqui, ó. Então, a gente pega na alcinha do lado de fora. Olha o cantinho como que fica, ó. Ele fica certinho, tá vendo? Ó, agora o próximo é na cor natural. E é isso que eu falo com vocês, tem que tomar cuidado, porque pode ser que vocês peguem em qualquer alça. Por exemplo, eu vou pegar aqui no meio do nó. Não, gente, é aqui, ó, na alcinha do lado de fora do Vzinho do ponto baixo,
Que aí, isso tudo aqui, esses nozinhos todos aqui, eles vão sumir dentro da lateral, das duas laterais, tá? Aí fica perfeitinho, não aparece nó, nem nada. Ó, um foi azul, o próximo agora é na cor natural. Agora o próximo é azul. Ó, vamos devagarinho aqui, que a gente vai pegando direitinho. Agora o próximo é na cor natural. Olha, vocês vão vendo como que vai ficando arrumadinho, ó. Tá vendo? Vai trabalhando só na alcinha do lado de fora. E ele fica direitinho, ó. Já tá sumindo aqui, ó. Os pontinhos já estão sumindo. Depois que a gente fechar aqui a lateral e abaixar o fio aqui, não aparece nada. Entendeu? Ó, o próximo agora é azul. E os próximos agora são todos na cor natural. É só olhar onde é que tá a alcinha do Vzinho do ponto baixo, tá, gente? Ó, agora eu vou seguindo aqui. Quando chegar aqui, nessa parte coloridinha aqui, a mesma coisa, tá? Abaixa aqui os fios, ó, e vê onde que tá o Vzinho ali, ó. O Vzinho do ponto baixo, vai pegando na alcinha do lado de fora, ó, tá? Cuidado, gente, para não pegar aqui. Ah, é o branco, então é aqui. Não é aqui, ó. É aqui, ó, na alcinha do Vzinho, tá? Então, eu vou fazer a minha aqui até chegar aqui, pra gente sempre continuar juntas, tá? Bem, gente, olha, aqui eu terminei essa lateral aqui, onde ficam os pontinhos cortados. Agora, eu vou para aquela lateral maior. Aqui, olha, eu contei, tem 47 pontos altos, igualzinho do lado direito, tá? Para poder encaixar um pontinho com o outro na hora que eu for fechar com ponto caranguejo. Então, é muito bom que vocês contem também para dar certinho, tá? Então, aqui eu terminei, vou fazer as duas correntinhas, vou virar para cá. Deixa eu dobrar ele aqui, para não ficar aparecendo a outra parte aqui, confundindo a visão de vocês. Olha, onde eu vou começar aqui, é exatamente aqui nesse primeiro pontinho. Mas o que eu aconselho a vocês a fazerem? Deixa eu pegar aqui, que esse aqui é o primeiro ponto. Ó, fica um monte de fio aqui pra dentro, pra fora, mas depois a gente vai colocar ele pra dentro, tá? Ó, vamos pegando aqui na alcinha que a gente deixou de fora. Então, gente, o que eu aconselho vocês? Como a gente faz aqui muitos pontos aqui, do lado de cá e do lado de lá, e ficam esses pontinhos aqui cortadinhos, quando, justamente, principalmente quando a gente faz o canto, principalmente quando a gente faz... Eu tô olhando porque minha cachorra, eu parei aqui, porque minha cachorra tá aqui comigo. E quando faz barulho lá fora da nossa casa, as cachorras saem latindo, eu tava esperando que eles fossem latir aqui, mas graças a Deus não. E fazer barulho aqui. Então, principalmente aqui no canto, quando a gente vai fazer, que fica meio, não é que fica embolado, mas fica com muitos pontos aqui e eles somem. O pontinho onde a gente tem que pegar, às vezes, é omitido. Então, o que eu aconselho a vocês a fazer? Em vez de chegar aqui no canto e já sair fazendo sem contar, conta, gente. Conta quantas correntinhas tem aqui, ó. Tá? Liberadas aqui, desde aqui até o comecinho, tá? Para vocês falarem, não, aqui tem 67 pontos. Desculpa.
Aqui tem 67 pontos, então tá beleza, posso seguir reto. Sem preocupação de contar, entendeu? É nesse sentido que eu tô falando. Ó, então, a gente vai seguindo aqui, ó. Agora, gente, como já tá mais, assim, explicadinho, tanto a outra lateral maior, que eu já fiz as duas partes, quanto essa lateral aqui, onde tem os fios cortadinhos, eu já expliquei direitinho como que tem que ser feito. Agora, eu vou fazer essa lateral maior aqui, vou rodar aqui, vou rodear aqui, ó, fazer essa lateral aqui, tá cheio dos fios cortadinhos, até chegar aqui. Quando chegar aqui, aí eu vou fazer junto com vocês, para poder fazer os pontos restantes que faltam aqui, porque a gente começou além do começo, né? Então, quando chegar aqui, aí eu paro pra gente fazer juntos. Mas essa parte aqui, eu vou fazer direto aqui, tá? Bem, gente, aqui, olha, vou comentar aqui um pouquinho para vocês. Aqui eu tô terminando a carreira. Ó, fazer o último ponto aqui, que dá um total de 47 pontos altos. As duas correntinhas para fazer o canto. Aqui eu já cortei o fio, eu já deixei o tamanho necessário aqui para terminar. Aqui nós vamos fazer, ó, 2 pontos aqui no primeiro. E mais um, não, 2 pontos aqui para terminar. Então, essa quantidade aqui, que é a lateral todinha, é a lateral superior é a parte de cima do jogo americano. Então, tem 67 pontos altos aqui, tanto de um lado, tanto desse lado direito, quanto desse lado do avesso, tá? Então, nós terminamos aqui, ó, o 77º ponto, né? 67 pontos. Terminamos aqui, puxamos, e aí, com uma agulha de tapeceiro, a gente vai colocar o fio nela. E aí, gente, olha, a gente vai vir aqui no primeiro ponto, a gente vai pegar essas duas alcinhas aqui, ó, as duas alcinhas de cima do ponto alto, tá? Deixando aquela ali de baixo, ó, tá? A gente pega só nas duas aqui, de trás para frente, puxa de levinho, e aí a gente vai voltar no último ponto que nós fizemos, nós vamos voltar aqui dentro, ó, dentro dessa alcinha daqui, dentro desse espacinho daqui do término do ponto alto. Entra aqui, vai lá para trás, puxa de levinho, para não ficar aquela marca de que terminou aqui, tá? Aquela emenda. E ele faz um pontinho perfeito ali, ó, tá? Aí a gente vem aqui para trás, de levinho, passa ele aqui para baixo, perdão, passa ele aqui para baixo, ó, nessas duas alcinhas aqui. Eu vou passar duas para não ficar, para ficar mais firme, tá? Pera aí, deixa eu só abrir aqui um pouquinho, porque eu quero essas duas alcinhas aqui, ó, nessa e nessa aqui. Ela tá resistindo, mas eu quero aqui. Aí a gente passa aqui, ó, de levinho, para não repuxar o ponto aqui em cima, tá? E aí a gente encontrou com esse primeiro fio daqui quando a gente começou. Aqui nós vamos fazer um nozinho, ó, primeiro nó, a gente faz de levinho, gente, para não marcar o ponto, tá? Vocês olham aqui, ó, tá? Tudo para não marcar, para não ficar feio o ponto. Aí o próximo, sim, a gente dá uma apertadinha maior, ó, aperta um pouquinho, e no terceiro a gente aperta mais um pouquinho, ó, para ficar bem firme, tá? Aqui a gente pode cortar, não precisa ser tão comprido assim, que a gente vai embutir ele aqui dentro para poder esconder.
Gente, praticamente a gente tá... Deixa eu diminuir de novo para vocês verem. Praticamente a gente está terminando o jogo americano, tá? Nós fizemos as duas bordas de ponto alto, ó, em toda a extensão do jogo americano, ó, as duas bordas, tá vendo? Os 4 lados. E agora nós vamos fechar esses pontos com ponto caranguejo entre uma parte e outra. Então, vamos ver aqui onde que a gente vai começar. Olha, nós vamos começar, podemos começar aqui, ó. Tá? Vamos juntar aqui, ó. Pera, gente, eu gosto de dar o zoom para poder vocês verem direitinho onde está o ponto, né? Então, a gente junta aqui, ó, as duas partes. Gente, se vocês quiserem fazer um outro ponto, também pode, tá? Pode fazer ponto baixo, da direita para a esquerda, não tem problema nenhum. Aqui, no caso, eu vou fazer ponto caranguejo, tá? Então, ó, a gente junta os dois cantos e pega no primeiro, vamos fazer no primeiro ponto. Pega no primeiro ponto. Aliás, vamos fazer mais para frente, porque quando a gente der a volta toda, o nó vai ficar aqui, tá? Como tem esses buraquinhos aqui, pode ser que o nó apareça aqui. Então, nós vamos fazer mais para frente, que aí o nó fica aqui dentro, não tem problema nenhum, tá? Então, gente, a gente conta assim, ó, 1, 2, 3 e 4, vamos começar a partir do quarto ponto, e lá atrás também nós vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, nós vamos juntar aqui, 1, 2, 3 e 4. Então, são esses pontos aqui, ó, esse e esse, que nós vamos trabalhar, tá? E pode pegar nos 2 pontos aqui para ficar bem fechadinho, nas 4 alcinhas, nas 2 alcinhas do ponto de cá, com as 2 alcinhas do ponto de lá, tá? Aqui nós vamos fazer, ó, um ponto baixo para começar. E esse ponto aqui, cortado aqui, a gente já embute ele aqui para dentro. Que também não precisa ser tão grande. Pode ser um pedacinho menor. Agora sim, ó. A gente junta aqui. Vamos colocar esse fio aqui para dentro, em primeiro lugar, para ele ficar lá para dentro, tá? Então, a gente põe aqui, a gente pega... Peraí, gente, esse está ficando pesadinho, aí ele vai escorregando para baixo. Olha, primeiro vocês colocam a agulha no primeiro ponto, tá? Aí, abaixa aqui, ó, coloca esse ponto aqui, esse fio cortado, coloca por debaixo da agulha, porque a agulha vai tampar ele ali. Vem aqui no ponto seguinte do primeiro ponto que nós fizemos e vamos fazer um ponto, ó, aqui nós vamos fazer assim, ó, sempre um ponto baixo. O ponto caranguejo tem várias maneiras de fazer, pode ser com ponto baixíssimo, pode ser com ponto baixo. Aqui eu tô fazendo com ponto baixo, tá, gente? Para ele ficar bem juntinho um do outro. Ó, o ponto cortado já foi ali para dentro, o fio cortado, tá? Aí eu venho no próximo ponto, ó. No próximo ponto e no próximo ponto do lado de trás, lá de trás também. Ó, puxa o fio e faz um ponto baixo, tá? Arremata as 2 alcinhas. De novo, ó, no ponto, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Por isso que tem que ter a quantidade certinha de pontos, tá? Para um ficar na frente do outro. Então, vamos aqui, ó. No próximo ponto e no próximo ponto. Puxa o fio e arremata as 2 alcinhas. De novo, próximo ponto e o próximo ponto. Puxa o fio
e arremata as 2 alcinhas. Ó, é só vocês verem aqui, ó. O próximo ponto é esse aqui. E lá atrás, o próximo ponto é esse aqui. Já tá na frente, tá? É só vocês verem que atrás o anterior já foi feito, tá? Pra não ter dúvida. Ó. Ele fica um na frente do outro certinho. Arremata, vem aqui no ponto da frente, o outro de lá, puxa o fio e arremata. Vai no ponto da frente, vai no outro lá atrás, puxa e arremata. E assim nós vamos fazendo, ó. Ó, e ele vai fazendo esse cordãozinho bonitinho aqui, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui em toda a extensão, para ele ficar muito bonitinho. Quando chegar aqui, ó, eu vou fazer junto com vocês, tá, gente? Bem, gente, então, olha, eu tô chegando aqui no cantinho, tá? Nós começamos aqui, ó. Tá? Nós começamos aqui, né? Então, eu tô chegando aqui no cantinho. Como que a gente vai fazer? Ó, esse aqui é o penúltimo ponto, tá? Porque o último tá aqui, tá? Então, a gente vai contornando, pegando nas 2 laterais e pegando as 2 alcinhas de cada ponto, tá? Então, eu tô entrando aqui, ó, debaixo de 4 alças, tá? Pra ficar bem firme o ponto. Aí, sai devagarinho aqui, ó, e faz um ponto baixo. Depois, tem esse ponto aqui, que nós não vamos fazer nele, não. Por quê? Para não ficar muito ponto aqui e ficar embabadando. Então, nós vamos pegar aqui, ó, nesse espaço daqui da correntinha, tá? Do canto. Então, nós vamos entrar aqui no buraquinho, ó, e faz um ponto baixo aqui. Aí, eu vou virar aqui. Peraí. Eu vou virar o pano aqui, para poder ficar mais fácil para vocês verem. Agora chegou a hora aqui da gente esconder os fios cortadinhos, tá? A gente vai fazendo isso aqui, ó, pro lado direito. Vai colocando ali, deitando eles ali, e nós vamos sumir com eles, tá? Então, olha, eu fiz um ponto aqui, vou fazer outro ponto. Ó, eu fiz outro ponto no mesmo lugar, tá, gente? Que aí ele fica um ponto pra cá e 2 pra cá, no mesmo espaço, pra fazer a viradinha certinha aqui, tá? Agora sim, nós vamos pegar aqui no primeiro ponto, ó, primeiro ponto, 2 alcinhas e mais o primeiro ponto. Aí tem que olhar aqui, ó, onde que é o primeiro ponto certinho, ó, tá? Pra poder encaixar e dar a quantidade certinha. Peraí. Dá a quantidade certinha de pontos, tanto de um lado quanto do outro. Vem e faz o ponto baixo. Agora sim, ó. Agora a gente tem que ter mais atenção, porque a gente está fazendo, em primeiro lugar, a gente está fazendo da esquerda para a direita, que é o ponto caranguejo. E depois a gente tem que ir abaixando os fios aqui, para não deixar a pontinha deles aparecerem. Ó, aqui, gente, já tá visível, ó, que a gente vai entrar aqui no próximo ponto, porque nós fizemos aqui, ó. Aqui tá feito, né? Então, o próximo ponto tá aqui. E o de lá de trás também tá aqui, tá um na frente do outro, ó. Tá? Não tem dúvida, tá? Então, aqui a gente entra aqui, ó. Puxa e faz o ponto baixo. Aí, a gente vai fazendo assim, ó. Vai abaixando aqui e vai fazendo os pontos. Gente, quando fizer o ponto caranguejo, isso aqui é uma dica que eu vou dar para vocês também. Procura não tá com a alça aqui muito frouxa, tá? Não tanto assim como eu mostrei, né? Mas procura tá com ele assim sempre nem apertado demais, porque senão a tensão do ponto vai fazer o ponto diferente, um mais apertadinho, um mais solto, e aí não fica certinho igual tá aqui, ó, tá vendo? Então, que ele encoste aqui, ó, que a agulha esteja encostada aqui, como se ela tivesse enforcadinha, sabe? Mas sem apertar, tá? Então, olha, entra aqui no primeiro ponto, no primeiro não, no próximo,
abaixa o fio aqui, ó, que ele tá querendo subir. Oh, perdão, gente. Às vezes eu olho pro trabalho aqui e saio da direção aqui da câmera. Ó, eu entrei no... Vou sair de novo, tá? E que eu fiz aqui pra abaixar. Vou entrar nesse primeiro ponto aqui, ó. Esse próximo, não primeiro, mas próximo ponto aqui. Esse aqui tá feito, então vai ser esse aqui. Tá? É só vocês olharem direitinho qual é o ponto para não confundir, tá, gente? Então, ó, a agulha tá aqui certinha, ó. Tá justinho aqui. Aí vem aqui no próximo ponto e no outro também. Pego as 4 alcinhas, 2 de cá e 2 de lá. Puxo o fio, saiu. Vamos lá de novo, ó. Puxo o fio e arremato ele fazendo ponto baixo. De novo, no próximo, ó. E puxa e faz um ponto baixo. E vai no próximo. Aí tem que ir abaixando, tá, gente? Ó, a tensão, ó, o que ele tá querendo fazer, ele tá querendo levantar. Porque ele é curto e tem um nó aqui embaixo. Então, geralmente, o fio quer levantar. Então, aí abaixa ele, ó. E aí ele vem. E vai fechando, ó. E vai fazendo os pontos baixos, tá? Que é o ponto caranguejo, no caso, né? Então, eu vou fazer o meu aqui, ó, sempre abaixando os pontinhos lá pra dentro, tá, gente? Pra ele ficar escondidinho, tá bom? Bem, gente, ó, cheguei aqui no final, tem mais um ponto pra fazer, a gente puxa o fio aqui, ó, pra a agulha ficar justinho aqui na alcinha, e o último ponto, peraí, que falhou aqui, o último ponto, a gente pega o último com o último e faz o ponto caranguejo. Agora, nós vamos fazer 2 pontos aqui nessas 2 correntinhas, tá? Pra poder virar, ó. Dentro do mesmo espaço, tá, gente? Ó, você segura aqui assim e vem pro lado direito pra ele não ficar amontoado um em cima do outro, ó, tá? Aí vai fazer a viradinha, tá? Aí a gente faz isso aqui, peraí, deixa eu arrumar aqui. E a gente vai colocando, ó, tem esses 2 fiozinhos cortadinhos aqui. E aí começa, ó, primeiro ponto. Peraí, gente, que ele tentou escapar aqui. Primeiro ponto, 2 alcinhas, o primeiro ponto também. Ó, 2 alcinhas, tá? E aí, puxa com jeitinho aqui, pra ele não entrar no meio do fio. Peraí, que ele tá querendo entrar aqui, gente, peraí. Vamos de novo, ó. No primeiro ponto, 2 alcinhas. No primeiro do lado de lá, aí puxa, ó. Aí, agora sim. Pronto. Esse fio aqui, cortado, a gente vai embutindo ele lá pra dentro. Tá? Ó. 2 e 2. Aí, vem nesse próximo ponto aqui. Ó, joga o fio lá pra baixo, gente. Abaixo da agulha, tá? Vem no próximo. E faz o ponto caranguejo. Ó, ele tá querendo passar no meio do fio. Isso às vezes acontece quando o fio é de algodão, 100% algodão, muito macinho, igual o... Tá vendo, ó? É o próprio fio aqui que tá querendo dividir o cortadinho. Vamos aqui de novo, ó. Peguei o primeiro ponto. O outro próximo também. Puxa, agora foi. Agora deu certinho. E assim a gente vai escondendo ele lá pra dentro, ó. Tá? Próximo ponto, o próximo também. E aí vai. Pronto, agora ele já escondeu. Agora fica mais fácil. Agora a gente já pode ir com mais rapidez, né?
Gente, agora, olha, eu já fiz uma lateral, tá? Eu já fiz essa lateral aqui, que é a maior, né? Que é a parte de cima. Fiz a lateral aqui do lado. Não, a lateral aqui do lado é ótimo, né? Eu fiz a outra lateral aqui. E agora eu tô fazendo a parte de cima. Aliás, eu fiz a parte de baixo, né? Começamos pela parte de baixo, fomos para a lateral e agora eu tô fazendo a parte de cima, tá? Então eu vou fazer essa parte de cima todinha, fazer essa lateral aqui do outro lado, né? Os pontinhos cortadinhos todinha, até chegar aqui no começo, tá, gente? Que foi aqui que nós começamos, tá? Então eu vou fazer essa parte toda, vou fazer a lateral toda, até chegar no comecinho, tá? Agora eu vou fazer direto, porque vocês já sabem que aqui no cantinho faz 2 pontos caranguejos aqui dentro, tá? Para ele ficar aquele arredondadinho direitinho, tá bom, gente? Vou fazer aqui e aí a gente finaliza, aí eu mostro como que ficou no final para vocês, tá bom? Pronto, gente, aqui, olha, praticamente a gente tá terminando o jogo americano, tá? Agora, olha, eu fiz aqui no último ponto, vou fazer aqui nas 2 correntinhas, no espaço das 2 correntinhas, tá? Vou fazer os 2 pontos caranguejos aqui dentro, para ele fazer a curvinha, para fazer o arredondamento dele direitinho, ó, tá? Para dar aquele caimento redondo. Depois aqui, olha, nós vamos fazer, aqui tem 1, 2, 3, ó, tem 3 pontos ainda para terminar. Aí, peraí, gente, deixa eu dobrar ele aqui, que ele tá escorregando aqui na minha mão. O segundo. E o último ponto, ó. Aí, como que a gente vai fazer para emendar aqui no começo para ter uma continuidade? O que que a gente faz? A gente vai cortar o fio, puxa ele, ó. Nós vamos embutir com a agulha de costura, com a agulha de tapeçaria, nós vamos embutir ele ali dentro, quer ver? Ó, como que a gente vai fazer? A gente pega aqui, ó, no meio, tá vendo? Assim, esse aqui é o primeiro ponto, ó, que nós fizemos, tá? Então, a gente vem aqui, puxa aqui a agulha, ó, aí ele aproxima e emenda, ó, e ninguém vê que começou ali, tá? O que que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui pra dentro, ó, no mesmo lugar que saiu. Essa aqui é a parte direito do jogo americano, né? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Vem aqui, onde a gente saiu, ó. No mesmo lugar a gente entra e passa por 2 alcinhas, tá? A gente ainda tá na frente, ó. Ele emenda direitinho, gente. E não parece que a gente começou aqui. Daqui nós vamos passar lá para trás, ó. Ao invés não, nós vamos sair aqui. O fio tá saindo aqui, ó. E tem um buraquinho aqui. É nesse aqui que a gente vai entrar. Vamos lá para trás, pra gente ir lá para trás, tá? Vira aqui o trabalho. Ó, saímos aqui, tá? Aqui, para não ficar aparecendo o nó, que nós vamos dar um nozinho aqui. A gente pega o fio lá de baixo, tá? Não pode pegar, por exemplo, pegar esse aqui para fazer o nó, que vai aparecer o nó aqui. Então, a gente pega nesse daqui, quer ver? Ó, tá vendo? Tem um ponto alto aqui. Nós vamos pegar aqui, gente, ó. Tá vendo? Tem uma linhazinha aqui, ó, um fio. Tá vendo? Ó, nesse aqui, tá? Esse fio aqui, essa alcinha,
ele tá entre um ponto alto e outro. Então, nós vamos pegar nesse aqui. Ó, fez essa alcinha, aí passa aqui dentro. Agora, vamos fazer um nó, tá? Ó, passei no mesmo lugar. Aí, eu venho ao contrário e dou esse nozinho. Aí, aperta aqui com o dedo, ó. Pra não ficar aparecendo, nós vamos... Onde tá aqui o fio, onde o fio saiu, nós vamos vir aqui, ó, na mesma direção e vamos vir pra cá, por dentro. Tá, gente? Pra ficar um arremate bem legal, ó. Aí vem puxando devagarinho. Ó, o nó vai lá pra dentro. Tá vendo? Sumiu, ó. Sumiu aqui dentro. Aí a gente vai... Vamos fazer vai e volta pra ele não sair, tá? Então, a gente vem aqui, ó, no de baixo. E vamos seguindo nos pontinhos de baixo. Ó, pega em 2 pontos apenas, tá? Ó. Aí, vem aqui do lado... que ele vai passar por cima dessa alcinha aqui, ó. Quando a gente fizer aqui ao contrário, esse fio aqui que tá na agulha, ele vai ficar por cima desse. Ó. É só pra ficar um arremate legal, tá, gente? Aí, vem aqui por dentro. E aqui tá até melhor, porque ele tá mais apertadinho. Aí, ele prende bastante o fio. Tá? Vamos passando aqui por dentro, ó. Passa em 3 pontos. Tá vendo? Ó. E também não aparece do lado de cá, ó. Não aparece a agulha não vazou pra cá, tá? É só no lado de cá, tá? Aí, segura aqui em cima, ó, pra não vir repuxando os pontos e vai devagarinho. Ó. Tá bom, gente? Aqui a gente corta e nós terminamos o nosso jogo americano. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Por que eu tô esticando assim? Lembra que eu falei com vocês que o ponto baixo... Deixa eu diminuir aqui. O ponto baixo, a tendência dele é dele puxar o ponto. Mas ele acerta, tá? Ele fica certinho depois, tá bom? Então, tá aqui, ó, nosso jogo americano, ó. Com o arremate em volta. Ó. Tá? Aqui na lateral. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Eu espero que vocês tenham gostado do jogo americano. Se você gostou, dá um like, por favor, tá? Para melhorar o nosso canal, o meu canal, tá bom? E eu agradeço muito a presença de vocês e que Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? Que prospere a vida de vocês em todos os sentidos, tá bom? Beijo grande, fiquem na paz de Deus. Tchau, tchau.